Então a gente pode tomar uma postura ereta, onde a gente estiver, alinhando o corpo, de preferência colocando os pés no chão, para sentir bem o solo, sentir a energia da terra. E aos poucos a gente vai observando a nossa respiração, sem tentar mudá-la. Observe se a respiração está lenta, calma, tranquila, ou se a sua respiração está agitada. É uma respiração profunda ou é uma respiração curta. Apenas observe. Pode ser que essa seja a primeira vez no dia que você presta atenção na sua respiração, que você sente o ar entrar. Pode ser a primeira vez na semana que você presta atenção a essa tarefa tão simples, que você não precisa nem pensar para executar, que seu corpo faz de forma automática, mas que a gente pode trazer presença para essa atividade que nos mantém vivas. E a gente vai ativar a nossa presença na nossa respiração agora, inspirando profundamente. Sinta como está esse ar, se tem algum aroma específico. É um ar gelado, é um ar quente. Perceba como esse ar entra nas suas narinas, como que seu pulmão recepciona esse ar, que renova as nossas células. Inspira profundamente, prende um pouco a respiração lá no topo e solta pela boca. Expiração sempre mais longa que a inspiração. Inspire mais uma vez. Prende lá no topo e solta. Permita-se fazer um som relaxante na hora que exala o ar pela boca. Sinal de que você está relaxando, de que seu corpo está relaxando. Mais uma respiração profunda. Inspira, prende lá no topo e solta. Agora que a gente ativou a nossa presença na nossa respiração, a gente vai continuar ativando a presença no nosso corpo, colocando a nossa atenção lá no topo da cabeça, lá nos fios do cabelo, sentindo cada um dos fios, e essa atenção vai descendo, percorrendo as nossas orelhas, o nosso rosto, passando pelos olhos, pelo nariz, pelas bochechas, pela boca, pelo queixo, até chegar no pescoço, descendo pelos ombros, indo lá atrás, nas costas, indo até a lombar, percorrendo a parte da frente, descendo na região do coração, os nossos seios, nosso estômago, nosso ventre, percorre pelos nossos braços até chegar à ponta dos dedos das mãos. Concentre por um instante a sua atenção e a sua respiração lá no ventre. Sinta seu ventre expandindo e contraindo, sem tentar prender a respiração. Apenas relaxando.
nosso ventre, que é o nosso centro feminino, nosso centro de criatividade, de intuição, nosso centro vital. E a nossa atenção continua percorrendo para baixo, pela virilha, pelas coxas, chegando aos nossos joelhos, percorre atrás pelas panturrilhas, a canela, pelo pé, até chegar à ponta dos dedos dos pés. Agora traga para a consciência o que você reparou nesse mapeamento. Foi tranquilo? Foi difícil? Sentiu alguma dor, algum desconforto? E a gente não julga o que a gente sentiu, a gente apenas observa e a gente dá espaço para o sentir que nos foi tomado, que por muito tempo foi repreendido, principalmente para nós mulheres, não nos permitindo sentir. E assim a gente só abre espaço para sentir o que tiver que ser sentido. E agora a gente vai trazer a nossa atenção para os nossos pensamentos. Observe como se estivesse numa estação de trem. E seus pensamentos são como os vagões que vão chegando na estação, deixando os passageiros, recolhendo outros e partindo. Nós não somos nossos pensamentos, e cada vagão que chega, cada pensamento que chega vem nos ensinar algo. A gente toma esse ensinamento e desapega, abre espaço para ele ir embora. E agora a gente traz a nossa atenção para as nossas emoções, que também nos trazem ensinamentos. Qual foi a emoção predominante no dia de hoje? Você estava feliz, alegre, animada, entusiasmada, contemplativa, radiante, amorosa? Ou estava triste, frustrada, sentindo vergonha, culpa, medo, angústia? Todas essas emoções pertencem e a gente não exclui nenhuma delas, a gente mais uma vez abre espaço para a emoção trazer o ensinamento necessário e a gente solta. Tanto as emoções boas quanto as não tão boas, porque somos como um rio, que nada represa. E agora a gente vai soltar um pouco as tensões do dia de hoje, da semana. E a gente vai soltar um pouco as tensões. A gente pode girar o nosso ombro, sobe ele lá em cima, e a gente fazer uma rotação 360 graus, descendo lá atrás. Inspira na hora que sobe o ombro lá na frente, expira na hora que desce lá atrás. Uma última volta, a gente pode fazer um movimento contrário,
Sobe inspirando lá atrás e desce lá na frente expirando. Vai sentindo as tensões se dissolvendo. Uma última volta e a gente cessa e a gente pode tomar a nossa cabeça lá do lado direito. A gente vai rotacionar a cabeça no movimento 360 graus de novo, começando lá atrás, vai para o lado esquerdo, tomba lá na frente. E vai fazendo um movimento circular. Pode relaxar o maxilar, afastando um pouco os lábios. Perceba se é natural para você relaxar o maxilar ou se ele tende a ficar rígido. São pontos de referência que mostra para a gente o tanto que a gente está flexível ou a gente está tentando controlar, ser rígida perante a vida. Uma última volta, a gente faz o movimento contrário, leva o pescoço lá para a esquerda, vai lá para trás, cai lá para a direita na frente. Nosso pescoço, que representa a nossa flexibilidade de olhar para frente, olhar para trás, para o passado, desapegado, que a gente não necessita mais, e olhar para frente diante do nosso futuro, da nossa jornada. E assim a gente vai trazendo flexibilidade para esse movimento. Nossa capacidade de olhar para trás, para a nossa história, para os nossos ancestrais, e honrá-los, honrar nossa trajetória, honrar nossa vida até aqui. Uma última volta e a gente pode cessar o movimento, ainda conectado ao seu corpo. Sinta que movimento que ele gostaria que você fizesse, que parte do seu corpo gostaria de ser tocada. A gente pode começar lá pelos ombros, relaxando mais um pouco essa parte dos ombros, das costas, do pescoço, que são as regiões que mais recebem peso e atenção. E aí deixa o seu corpo de estar onde ele quer ser tocado, acariciado, os seios, a barriga, o ventre, a virilha, as coxas, as costas. Como é o toque? É um toque leve, suave? É um toque mais forte? Como o seu corpo recebe esse toque? Com carinho? Ou sente algum incômodo? Alguma resistência? E a gente apenas observa
integrando todos os sentimentos e emoções. E a gente pode cessar os movimentos. Agora imagine uma luz dourada, uma chama de uma vela, a chama de um fogo criativo no centro do seu cérebro, que irradia sua luz, seu calor, em todas as direções. E ela toma conta de todo o seu corpo, irradiando energia vital para todas as partes do seu corpo. Trazendo disposição, vitalidade, alegria, ânimo. Em especial, essa chama, essa luz, irradia a energia para o lado esquerdo do nosso cérebro, responsável pelo nosso raciocínio lógico, pelo nosso senso crítico, pela nossa tomada de decisão, nosso lado racional, nossa energia masculina. Assim como irradia luz para o lado direito do nosso cérebro, responsável pela nossa intuição, pela nossa criatividade. Lado feminino do nosso ser, simbolizando a energia criativa do feminino. E juntos, esses dois lados, masculino e feminino, formam um todo, nenhum melhor, nenhum pior, cada um tendo espaço para se manifestar na nossa vida, nos tornando seres integrais, totais, unos. E assim essa energia nos traz para o momento presente, e a gente deixa lá fora qualquer preocupação, qualquer pensamento que não esteja relacionado ao encontro de agora, todas as tensões, e a gente se concentra no aqui e no agora, no momento presente, nesse momento tão importante. Honramos o espaço que estamos criando aqui, não só como grupo, mas espaço de agenda, pois sabemos a importância de reservarmos um tempo para nos conectarmos com outras mulheres, para nos conectarmos com os nossos saberes femininos, que tanto nos nutre e nos guia. E assim a gente se abre para o que vai ser trabalhado hoje, nos abrimos para as trocas, nos abrimos para esses saberes. E a gente toma uma respiração bem profunda, inspirando toda essa energia vital, de disposição, de ânimo, de alegria, de vitalidade, enchendo os pulmões o máximo que você conseguir, prende por um instante lá no topo e solta, relaxando. Pode começar a mexer os dedos das mãos, os dedos dos pés. E quando estiver pronta,
Pode abrir os olhos. Sejam bem-vindas. Hoje é o nosso último encontro. A gente vai falar sobre o arquétipo da potencializadora. E aí é um movimento, né, uma jornada aí de 5 meses que a gente vem trabalhando todos esses arquétipos, todas essas maneiras de ser mulher, né, todas essas ferramentas que a gente foi construindo, mecanismos internos que a gente foi construindo e fortalecendo, justamente para a gente se energizar, para a gente se nutrir, nutrir as nossas relações, nutrir os nossos espaços internos, né? Delimitar, proteger, enfim. Então, assim, então a gente começou lá com o arquétipo da criadora, que ela traz um vislumbre de todas as energias que a gente pode potencializar, né, ao longo dessa jornada com esses 10 arquétipos. E assim como a criadora, a potencializadora, ela vem justamente encerrar, ela vem atualizar todos esses arquétipos que a precederam, né? É como se ela fosse um compilado, é um contraponto da criadora, né? Enquanto a criadora ela tem um vislumbre dos 9 arquétipos seguintes, dessa construção, dessa jornada que a gente vem fazendo nesses 5 meses, a potencializadora ela vem fechar, vem trazer esse resumo, vem integrar todos esses aspectos dos 9 arquétipos anteriores, né? E aí, para a gente iniciar, o que é potencializar, né? Quando a gente pensa em potencializadora, a gente tem que analisar o verbo potencializar e o que seria esse potencializar, né? Trazer potência. E aí, para Ethel Morgan, ela vem trazer a capacidade, não, a nossa força para capacitar as outras pessoas perante as suas qualidades, as suas competências e as suas habilidades, né? A gente capacitar as outras pessoas para elas se desenvolverem. Também representa o impulso, dar impulso para viver no mundo, né? Com essas habilidades. Traz essa aceitação e a conciliação dos opostos, né? Então, é esse impulso para a gente transitar no mundo com as nossas habilidades, aceitando o que a vida nos traz, aceitando as nossas limitações, aceitando as nossas competências, nossas habilidades e integrando todos os opostos, né? Conciliando tudo isso. Então, potencializar nada mais é também do que ativar a nossa capacidade de fazer. E aí, quando a gente fala em capacidade de fazer, não tem como a gente não falar da energia masculina, né? Porque o fazer é da energia masculina, é uma energia solar. E aí a gente pode pensar que é um atributo dos homens, ainda mais que a gente está numa sociedade patriarcal, em que estamos inseridas nesse modelo de que fazer é essencial, é vital, é tão valorizado, né? Fazer a qualquer custo, e a gente não pensa no fazer de uma outra forma, de uma forma mais feminina, né? E aí a potencializadora traz justamente a busca dessa capacidade de fazer, mas com uma autoconsciência feminina que integra os opostos e que integra essa capacidade solar e lunar, né? Então, o lunar que vem dessa energia feminina, que vem dessa intuição, dessa criatividade, desse sentir, né? O verbo sentir, integrando a nossa energia masculina, que é solar, trazendo o verbo fazer, né? A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, ao potencializar, o que o arquétipo da potencializadora requer? Ela requer novos pactos com a vida, com o nosso corpo, com o futuro, com o feminino, né? Então, ela pede novas instruções, ela pede novos métodos, e como ela é uma síntese né? Ela fecha o que a criadora iniciou como o primeiro arquétipo. A gente falou muito lá no arquétipo da criadora e também ao longo dos outros arquétipos todos sobre a importância da gente entender
quais são as nossas insatisfações? O que a gente deseja mudar, né? E a partir disso, criar ferramentas, criar mecanismos internos para a gente transitar no mundo com uma nova forma. Novas formas de transitar pelo mundo, né? E aí a potencializadora, ela traz justamente esse fechamento com esses novos pactos, com a vida, com o futuro, com o feminino, com o nosso corpo, com os nossos ciclos, com os nossos ritmos, né? E traz esses novos métodos, né? E aí, em especial, quando a gente fala da forma como a gente produz, já que a gente está falando de um fazer que está muito atrelado à produtividade, né? Que de forma deturpada olha a produtividade apenas como o fazer, como resultado final, e não olha a produtividade como um processo que integra, né? E que traz muito desse feminino, para a gente olhar para esses novos métodos, como que a gente se organiza, como que a gente produz vislumbrando apenas o resultado final, ou a gente produz desfrutando de todo o processo? E desfrutar de todo o processo é de todo o processo mesmo, né? Com as suas vitórias, com as nossas conquistas, com as nossas frustrações, com os nossos fracassos, né? Com os desafios, enfim, mais uma vez, conciliando todos os opostos, né? As partes boas, né? Os louros, e as partes não tão boas assim, perante os nossos olhos limitados, né? Porque quando a gente também expande e a gente dá tempo ao tempo, a gente também observa que esses fracassos, essas dificuldades, esses desafios nos trouxeram a um outro patamar, né? E aí, mais maduras, a gente consegue entender o porquê dos percalços durante esse processo, né? Então, fica aqui para a gente repensar, é o convite para a gente repensar a forma como a gente está sendo produtiva, a forma como nós estamos sendo frutíferas, né? Porque para mim a produtividade não é só o fazer, não é só em busca de objetivos e metas, né? É também a gente desfrutar, é a gente estar atenta, a gente estar presente na presença, na atenção plena de tudo que a gente faz, né? E não só coisas relacionadas a trabalho, a dinheiro, a materializações e conquistas, mas também as relações, a relação que nós temos com nós mesmas, a relação que a gente tem com a nossa autoestima, né? A gente falou bastante sobre autoestima também ao longo dessa jornada, desses 5 meses. E aí, quais são as potencializações femininas que a gente conhece no nosso cotidiano, né? Nessa nossa sociedade patriarcal. Então, a gente tem 2 formas de potencializações que até o Morgan traz, né? A abnegação, e que por trás está aquela frase, né? Que por trás de um grande homem existe uma grande mulher. Então, essa mulher, ela está apagada, né? Ela é negada. Essa mulher, ela nem existe, né? Ela não, a autoestima dela é tão baixa que ela não consegue nem ir à frente. E aí, em contraponto, a gente tem a sustentação, que daí já é um pouquinho de um avanço, né? Essa mulher, então, sai de trás ali do homem, e não só do homem com relação ao parceiro, né? Mas com relação, inclusive, a todas as relações que a gente tem, né? Se a gente for olhar o corporativo, em que os homens vão lá e eles dominam as reuniões, e a gente tem uma abnegação das mulheres, né? E a gente passa por um movimento em que a mulher começa a se expor, mas ela não se coloca ainda lado a lado, ela não se coloca ainda como igualitária dentro das suas particularidades e individualidades, mas ela se coloca como a sustentadora, né? É o arquétipo da mãe que nutre, que sustenta e que é base de todas as outras relações, né? Relações com parceiros, relações de trabalho, relações com filhos. Então, essas duas potências femininas deturpadas, né, que nos limitam. E aí até o Morgan propõe uma nova forma de potencializar, né, que seria o quê? Saber viver, né? Saber viver junto com saber mover-se no mundo físico.
E aí, de novo, a gente resgata o que a gente falou lá no arquétipo da criadora, que é quais são as novas formas que a gente encontra de se mover no mundo. E esse saber viver, esse saber mover-se no mundo físico, nada mais é do que o resultado da mulher que sabe que sabe. Né? Que é a mulher que se conecta com a sua potência feminina, que se conecta com os saberes femininos, com a sua intuição, e ela simplesmente ela sabe que sabe, né? E aí, o que esse arquétipo nos pede? Atitude e disponibilidade para com os outros, né? E aí, trazendo também de novo o arquétipo lá da energizadora que a gente falou, que a gente só consegue energizar quando a gente está energizada, trazendo o arquétipo da nutridora, que a gente só nutre quando a gente está nutrida. A potencializadora é a mesma coisa. A gente só potencializa quando nós estamos potencializadas, né? Então, ela traz essa disponibilidade para a gente olhar para o outro e potencializar o outro, porque nada mais é. Lembra que a gente falou que são movimentos de introspecção e expansão, introspecção e expansão, e a potencializadora ela está nesse movimento de expansão, né? Essa retomada expansiva, que começou lá com a conectora, passou pela nutridora, e aí chega nesse fim, digamos assim, né? De uma jornada que potencializa e não faz mais sentido potencializar a si mesma somente. Então a gente tem que expandir isso, transbordar isso, e potencializar o outro, né? Então a gente tem que estar disponível, mas é uma disponibilidade que não nos anula, que não nos faz, que não nos deixa nos trairmos. E a gente se desconectar de todas as ferramentas, de todo o trabalho que a gente fez anteriormente, né? De limitar os nossos espaços, de proteger os nossos espaços, se energizar, de se nutrir, enfim. Então, é uma forma de se conectar com o outro, mas sabendo qual que é o nosso espaço, sabendo voltar para esse nosso centro vital, né? Que a gente tanto falou, inclusive, de trair, talvez o núcleo central, a gente debateu sobre isso, talvez o núcleo central de todas nós seja não nos trairmos, não nos deixarmos ser traídas e não trairmos a nós mesmas, né? Então, é esse equilíbrio de dar e receber, né? E aí eu penso que a gente poderia trazer uma outra palavra que ao invés de equilíbrio, porque equilíbrio me traz muito 50-50, a balança, né? Igualitária ali, 50%, 50%, e a gente sabe que há momentos em que a gente vai estar recebendo mais ou doando mais, né? Então eu prefiro falar uma harmonia entre esse dar e esse receber, né? Então a potencializadora ela traz essa maturidade, já que a gente falou das potencializações ali, que é a mulher que sabe, e aí ela traz essa maturidade, né? E é uma maturidade, como a gente falou ali, com pactos novos com relação à vida, com o futuro, com o feminino, com o corpo. E aí, como que a Theo Morgan enxerga essa maturidade, né? Sobre 3 aspectos. O aspecto do desenvolvimento pleno do caráter, do corpo e dos poderes pessoais, de um estado propício para servir de alimento, de ser útil, que é justamente isso, essa atitude de capacitar o outro, né, de desenvolver o outro com relação às suas habilidades, suas capacidades e qualidades, e a disposição para fazer, que é o terceiro aspecto dessa maturidade, né? E aí essa disposição por fazer, a gente volta lá naquela capacidade do fazer que está muito atrelada a essa energia masculina, e que o desafio é trazer para essa autoconsciência que integra as polaridades, os opostos, e que traz esse fazer feminino, né? E como seria esse fazer feminino? Ao meu ver, é um fazer sentido. E aí eu gostei tanto que eu estava relendo hoje, porque eu tenho cartas de valores, né? E até uns anos atrás, dentro da minha carta de valores, tinha um valor que era fazer sentido. Só que
E continua, esse valor continua lá, fazer sentido, mas tem um outro significado, porque antes o fazer sentido, ele vinha carregado de lógica, de um raciocínio lógico, né? De fazer sentido, de argumentos, de razões. E aí, trabalhando com o feminino, eu ressignifiquei esse fazer sentido. Eu falei, não é um fazer sentido pelo ponto de vista racional e lógico, mas mais do que isso, porque também eu acredito que também é necessário esse masculino que traz a razão, que traz a lógica, mas não só apenas, né, mas que vai além. Então é um fazer sentido do ponto de vista do sentir. É um fazer que vem daqui de dentro do coração, né? Sentido. Então passou pelo campo do sentir antes de vir para o fazer, para a materialização, né? E aí, até o Morgan traz, inclusive, um conflito sobre o fazer, né? Esse fazer a partir do ser. E que eu queria ler um trechinho aqui para vocês. Entre as diversas coisas que concilia, a potencializadora dilui o antigo conflito entre o ser e o fazer. Os humanos vivem flutuando entre ambas as posições, na intenção de satisfazer as duas tendências, sem o sentimento de culpa por estar traindo alguma. Segundo predominem os ideais, o que importa é ser e não fazer, ou a preocupação por resultados práticos, temos que fazer, mal ou bem, mas fazer, vamos de um extremo ao outro, mas sem deixarmos de estar interiormente divididas. Porque ser sem fazer não dá terra às criações do espírito. E fazer sem ser resulta em movimentos que não correspondem a um desenho transcendente. E é exatamente isso, né? Remonta também aqueles dois polos que normalmente nós mulheres estamos, né? Naqueles extremos da mulher que faz demais e não sente, e da mulher que sente demais e não realiza, e não coloca os projetos, as suas criações para o mundo. Ela fica muito no campo do sentir e, enfim, não consegue dar terra, né, no mundo físico para os seus sonhos, para os seus objetivos, enfim, né? E aí, nós que chegamos até aqui, que conseguimos adentrar um pouco, desenvolver um pouco esse arquétipo da potencializadora, é a nossa responsabilidade desenvolver e capacitar e despertar outras mulheres, outros indivíduos, outros seres, cada uma na sua área de atuação. Então, esse também para mim, é o recado principal, assim, é o resumo da potencializadora, que é o resumo de todos os arquétipos, no fim das contas, né? Essa busca, esse mergulho interno para resgatar o que é importante para a gente proteger os nossos espaços, e a gente volta a fazer um movimento de expansão. Enfim, é expansão, introspecção, e chega na última expansão, que é tipo, gente, vamos, não é mais sobre nós, né? Não é o expandir só com relação às pessoas que estão diretamente ligadas a nós, mas é uma expansão que envolve um coletivo. Né? Nós não estamos preparadas para encarnar toda a potencialidade de cada um dos arquétipos. E não sei nem se um dia estaremos. Né, a Tom Morgan vem concluir como que a gente incorpora esses arquétipos, né? Ela vem trazer o seguinte, né? Os arquétipos dos aspectos da deusa são diversas maneiras de conquistar nossa realização. São padrões de criatividade, de habilidades, de força e de riqueza. Nenhuma de nós pode ser ainda uma mulher completa, com os 10 tipos perfeitamente funcionais. Ao longo da vida, entretanto, a ativação circunstancial dessas diversas possibilidades poderá nos conduzir a uma série de maneiras eficazes, ainda incalculáveis. O que temos visto sobre os arquétipos femininos é somente um primeiro passo nessa necessária flexibilização. Certamente, novas arquetipologias serão adicionadas depois, hoje pouco imagináveis. O que importa agora é começar a caminhar desde o lugar em que estamos e trabalhar sobre conceitos ainda reconhecíveis, que nos sirvam como pontes para efetuar a transição.
Teremos a autoestima necessária para mergulhar sem temores na essência feminina e analisar a fundo suas potencialidades sem condicioná-las a censuras culturais. Teremos a coragem de aceitar outras tarefas, de embarcarmos em empreendimentos que hoje não estão ao nosso alcance e de aportar as soluções confusamente esperadas de nós. Seremos mais capazes porque estaremos preparadas para isso. Acho que é uma conclusão muito rica, né? Que é justamente e que traz um acalento no sentido de trazer essa pressão, né? De que, ai, nossa, mas eu ainda não conquistei esse arquétipo, ainda não estou lá, e o simples fato da gente abrir espaço, falar sobre esses arquétipos, já abre espaço internamente para a gente acessar mecanismos, né? Que a gente acha pela mente que a gente ainda não conquistou, que a gente ainda não chegou. Porque a mente limitada condiciona, coloca ali num pacotinho, pelo que a gente lê ali, é isso aqui, pelas nossas lentes, das nossas vivências, experiências, e a gente modela aquilo ali e a gente julga que a gente ainda não atingiu aquilo, né? Mas com certeza, o simples fato da gente ter contato com cada um dos arquétipos, isso já é um portal, já abre portas, né? Para a gente acessar muitas coisas. Eu vou fazer um exercício que está no próprio livro, que é justamente o encerramento que a Ethel Morgan traz no final dessa jornada, né? Ela pede para a gente entrar em contato com a deusa, né? Que contém todas essas imagens arquetípicas que a gente trabalhou ao longo dessa jornada. E ela traz muito a carta da imperatriz do tarô. Então, né, quem tiver a visão aí do seu tarô da imperatriz pode fazer essa imaginação. Mas para quem não tem, né, na maioria das versões, o que a gente vai encontrar? Uma mulher muito majestosa, jovem, esplendidamente madura, sentada em meio a uma paisagem natural, como uma rainha em seu trono, né? Governando e aguardando. Então a gente pode fechar os olhos, internalizar essa imagem, e a gente vai imaginando que as bordas dessa carta, dessa imagem, são realmente um quadro, o quadro de uma porta que permite você entrar por esse jardim, cujas cores, fragrâncias e texturas, baseadas em sua própria memória criativa, podem se tornar bem definidas. Dê um passo e entre, sabendo que está entrando numa área de sua mente que possui a indiscutível realidade de suas próprias vivências. Você penetrou na imagem e a mulher está a uns poucos metros adiante. Um halo sobrenatural rodeia sua figura, mas às vezes se apresenta muito concreta, muito sólida e palpável. É um ser de outro mundo e, no entanto, dá a impressão de ser também humana e compartilhar nossas dores e nossos gozos de mulher. Ela tem uma forma definida, mas é também a essência de sua feminilidade, majestosa, digna, soberana e benéfica. Está ali, personificada diante de seus olhos, a inteligência maternal que está por trás de cada broto e rebento na primavera, que recobre as árvores com o milagre do verde renovado, que determina a arquitetura prodigiosa de cada flor a se abrir para perpetuar sua espécie, e o colorido de cada plumagem que se desdobra em danças de acasalamento, e que guia a formação de seu filho dentro de seu ventre. Caminhe até ela. Sinta o contato de seus pés descalços com a terna relva fresca, que densamente reveste a escuridão da terra no reduto da rainha. Sinta as suaves rajadas do ar morno, vivo e magnetizado, que traz o aroma às rosas e violetas, a laranjeiras e flor e a pêssegos maduros, e transmite a cadência dos altos cipestres, balançando ao fundo. Sinta a vibração das abelhas e cigarras,
o canto imprevisível dos pássaros e principalmente todo o sussurro da água que cai em algum lugar e escorre em fluxo constante sobre um leito de musgo. A imperatriz olha para você, sem exigências nem regras, sem impor nem pedir nada. Agora que vê seus olhos insondáveis, sabe que a conhece desde sempre, que nunca deixaram de se encontrar nessa área da sua mente, sem que você percebesse nem tomasse consciência, mas sem possibilidade de separar dela. Ela é você mesma em sua dimensão sagrada, e você é ela no mundo cotidiano. E vocês se tocam. Nada impedirá que você perceba sua presença nos momentos de vigilância racional. Vá até ela. Você percebe, de repente, que sempre esteve caminhando para esse encontro, através da dor e de todas as terríveis dificuldades do caminho. Sem haver acordado a consciência dela em você, estava incompleta. Não percebia a grande dignidade de sua natureza feminina. Não sabia que governava com tão régia beleza em seus próprios confins interiores, que poderia irradiar para o mundo afora tão poderosa e curadora bênção. A mãe estende a mão para você, para facilitar seu avanço até ela, até sua aura, para vitalizá-la com novas energias inconfundivelmente femininas, até seu corpo, para que se lembre das correntes de vida que o percorriam, se não estivessem bloqueados seus canais. Ela convida você ao reconhecimento, à reconciliação, à fusão de identidades em uma única entidade divina humana, que lhe permitirá atuar no mundo através de seu organismo psicofísico. Nunca antes receberam um convite tão transcendente. À medida que avança, sente que seu olhar a atravessa com profunda afeição. O divino feminino não é uma entidade indiferente nem remota. A deusa não é uma abstração impessoal. Capta seu amor, por mais que lhe pareça imerecido. Aprende seu interesse apaixonado por você, sua criatura e seu reflexo. A mãe abre os braços para você. Não precisa de palavras para dizer-lhe que não tema e siga até ela. Sobre o jardim cai uma fina chuva que não esconde a intensa luz do dia e que parece dissolver seus medos, suas couraças, seus bloqueios. De repente, percebe que pode pedir-lhe qualquer coisa, porque ela espera que o faça. Entende, além de toda dúvida, que nada é impossível se você se apoia nela. Ao chegar junto ao banco de pedra que lhe serve de trono, embriaga-lhe mais que nunca o perfume das rosas e a beleza do mundo natural. Você sente girar dentro de si os ciclos eternos e sente a insondável gratidão de ser parte deles. Você quer falar, dar graças, adorá-la de alguma maneira, mas não é necessário. Só precisa deixar que ela a abrace e dizer-lhe silenciosamente, sem palavras, o que deseja realmente em seus momentos mais íntimos e sinceros. A Deus escuta, pois não há nenhuma cerca entre as duas. E pela maneira que ela lhe olha, percebe que de antemão a abençoa e realiza seus desejos. Um doce calor percorre seu corpo, enquanto as auras vibratórias mesclam-se em uma só. Pela primeira vez no transcurso dessa vida, você encontra a deusa de maneira consciente e voluntária. Nunca a esqueça. E quando se sentir pronta, pode voltar para o momento presente, abrir os olhos. Seja bem-vinda.